Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 13 Kryptonita. Revisitemos de forma breve o que abordamos nos últimos capítulos. O coração da idolatria não é estátuas, estatuetas, altares, nem templos. Essas coisas são apenas subprodutos de um assunto mais profundo. A idolatria é a humanidade deixando de lado o que Deus claramente quer a fim de satisfazer anseios e desejos que são contrários à vontade dele. Uma visão distorcida de Deus é o subproduto dessa cobiça. Consequentemente, quando alguém está envolvido em idolatria, Deus se afasta e entrega essa pessoa à sua natureza decaída para fazer coisas vergonhosas a partir de seus desejos corruptos naturais. Prazer, gozo e buscas gravitam em torno daquilo que, no final, irá trazer morte ao invés de alegria. Esse cenário não é diferente para o crente. Um cristão envolve-se em idolatria quando ele ou ela despreza o que Deus revelou claramente a fim de obter um forte desejo. Então, basicamente, a idolatria é desobediência consciente à vontade de Deus. É diferente de quando um crente cai em pecado e se arrepende. A idolatria ocorre quando um crente entrega-se ao pecado. Esse homem ou essa mulher elevou seus desejos acima da vontade de Deus e construiu um ídolo. A idolatria é uma kryptonita espiritual. Se voltarmos e pensarmos sobre os vários exemplos que discutimos em capítulos anteriores, concluiremos que as ofensas seguiam a mesma linha. Acã foi claramente instruído de que tudo que fosse tomado de Jericó deveria ser dedicado ao Senhor. Entretanto, quando foi pego, confessou: quando vi dentre os despojos, eu os cobicei e me apossei deles. Josué, capítulo 7, verso 21. A versão NTLH diz: fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas. O que Acã queria foi mais importante para ele do que o que Deus exigiu. Ele não tinha o temor do Senhor e desobedeceu voluntariamente. Seu pecado intencional não foi nada além de idolatria, ou o que identificamos como kryptonita espiritual. A idolatria dele não só trouxe julgamento sobre ele e sua família, mas também feriu a comunidade. Israel se tornou fraco e não conquistava mais outras nações. A igreja de Corinto frequentemente satisfazia seus próprios desejos carnais, negligenciando o que Deus lhes havia revelado. Na verdade, Paulo escreve a eles: porque vocês ainda são carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versos 3. Havia inveja e divisão entre eles. Brigavam entre si, cometiam e ignoravam o adultério.
processavam uns aos outros e, quando se reuniam para a ceia do Senhor, não estavam realmente lembrando-se de Jesus. Estavam satisfazendo seus apetites carnais e, ao tornar isso seu foco, voluntariamente desobedeciam às instruções divinas. É por isso que Paulo finalmente escreve: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versos 33 e 34. Devido à cobiça deles, idolatria, muitos estavam fracos, doentes e morrendo prematuramente. Não estavam vivendo como embaixadores do céu. A mesma coisa vale para as pessoas para quem Tiago escreveu. Elas eram amargamente invejosas, motivadas por ambição egoísta, e discutiam e brigavam entre si. Tiago apontou: vocês cobiçam coisas e não as têm. Tiago, capítulo 4, versos 2. Mais uma vez, vemos crentes praticando pecado a fim de satisfazer seus desejos egoístas. Foram chamados de adúlteras, porque haviam entrado em idolatria. Não foi porque construíram estátuas, estatuetas, templos, nem altares. Apesar de não ser mencionado, a criptonita espiritual que toleravam provavelmente os impediam de viver sobrenaturalmente. A idolatria não é meramente pecado, é pecado intencional ou voluntário. Basicamente, o que julgamos ser importante é o que iremos fazer ou possuir. Não importa o que Deus tenha dito sobre isso. Foi assim que tudo começou no jardim. Adão e Eva cobiçaram o que acharam que era bom, benéfico, vantajoso, agradável e lhes tornaria sábios. Eles desobedeceram deliberadamente o que Deus havia falado claramente. Uma vez que escolhemos esse plano de ação, o engano entra. Passamos a acreditar totalmente que ainda estamos numa boa posição diante de Deus, quando na verdade não estamos. Então Deus tem que nos enviar um mensageiro, um apóstolo, profeta, pastor ou amigo que nos ama e se importa o bastante para falar a verdade. Mesmo assim, a essa altura o engano se tornou uma fortaleza e, apesar de poder ser quebrado, é difícil de ser eliminado. O primeiro capítulo de Romanos declara que aqueles que se envolvem nesse tipo de comportamento suprimem a verdade pela injustiça. Versos 18. A verdade sobre Deus e seus caminhos são suprimidas, então fica mais difícil percebê-la e entendê-la. Consequentemente, os envolvidos sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Romanos capítulo 1, versos 21 e 22. A verdade agora é elusiva e ensinamentos alternativos e pervertidos sobre Deus são formados e endossam o pecado além de deturparem o caminho da vida. Não é diferente para um crente que cai na idolatria. Veja o que Tiago diz:
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 22. Quando ouvimos claramente a palavra de Deus e não a obedecemos, algo acontece conosco. Um véu chamado engano cobre o nosso coração. Passamos a acreditar que estamos certos na forma como enxergamos Deus, Jesus e o reino, mas, na realidade, estamos fora de sintonia com Deus. A palavra engano é definida como causar, aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido. Não sei se isso coloca um temor saudável em você, como coloca em mim, mas espero que sim. A desobediência intencional não deve ser encarada como algo leve. Estaremos mentindo para nós mesmos se dissermos que podemos ignorar esses avisos do Novo Testamento, porque tudo está coberto pela graça, pelo perdão e pelo amor de Deus. Lembre-se de que o mesmo Deus que revela sua graça, seu perdão e seu amor no Novo Testamento é aquele que revela os perigos da prática da desobediência. Não podemos simplesmente escolher os versículos que gostamos e ignorar, ou até mesmo jogar fora os que não gostamos. Essa mentalidade é um engano. Devemos abraçar todo o conselho da palavra de Deus. Infelizmente, atualmente temos vivenciado uma epidemia que ignora a verdade na igreja moderna. Não é porque Deus está guardando a verdade de nós, mas por causa da idolatria consistente que ocorre na igreja. Tiago continua dizendo: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a obedecem, esquecem que são em Cristo, comportam-se de uma forma na igreja, num grupo pequeno ou numa conferência, onde a palavra de Deus é falada, porém saem desses lugares e agem do mesmo modo que alguém do mundo. A palavra de Deus é o espelho, então, quando estão diante dela, se comportam de acordo com ela. Consequentemente, a igreja cria um ensinamento distorcido para explicar por que é certo se comportar como as pessoas do mundo. Alguns dizem: bem, os cristãos não são diferentes dos incrédulos, somos apenas perdoados. Ou dizem: Deus sabe que possuímos uma natureza decaída e nunca seremos capazes de andar em santidade exterior nessa vida. É por isso que Ele nos cobriu com sua graça. É possível encontrar versículos para apoiar esses pensamentos em locais isolados no Novo Testamento que parecem afirmar essas declarações. Mas teríamos que jogar muitos outros fora a fim de realmente crer nessa teologia errante. Temos que decidir. Realmente queremos viver na lama do pecado? Queremos que os efeitos da criptonita impeçam a nossa força como embaixadores sobrenaturais de Deus? Desejamos permanecer muito abaixo daquilo para o qual fomos criados, a fim de não deixar esses ensinamentos enganosos?
Queremos meramente viver igual ao mundo e eventualmente escapar dessa vida e ir direto para o céu? Ou queremos ver o reino avançar, cumprindo a visão da glória do segundo templo que vimos alguns capítulos atrás? Ao abraçar a criptonita, desistimos do vigor, da vitalidade, dos poderes sobrenaturais e da capacidade de transformar o mundo que possuímos. Basicamente, suprimos a verdade. Retemos e escondemos Jesus do resto do mundo. É por isso que Paulo, por fim, clama aos coríntios: pensem bem, busquem a santidade de vida, não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 34. Ele está dizendo àquela igreja que eles têm a capacidade de viver como Jesus, porém, ainda estão envolvidos em sua idolatria. Ainda acreditam que vale a pena ignorar a verdade revelada da palavra de Deus a fim de apegar-se ao que é importante para eles. Brincaram com a palavra de Deus, suprimiram a verdade em suas próprias vidas e, como resultado, estão deficientes, sem poder e não transformam a sociedade. Isso é trágico em muitos sentidos, mas a pior parte é que os perdidos que estão em volta desses idólatras ficam sem uma representação manifesta de Jesus. Na Nova Versão, esse versículo diz o seguinte: comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Paulo está dizendo a essa igreja: vocês são o único Jesus que os perdidos de Corinto irão ver. Se eles não verem a evidência do poder e a natureza da ressurreição dele em vocês, simplesmente ficarão sem ver. Por que vocês têm escondido a verdade, não de si mesmo e da igreja, mas também dos que não são salvos na comunidade? Quando estamos sincronizados com Deus, estamos em harmonia com a própria vida. Você já pensou por que os perdidos à nossa volta não são atraídos a nós? Ou se não é por causa das coisas erradas que os atraem? Será que estão encantados somente pelo nosso humor, entretenimento, nossa esperteza, diversão ou música? Ou será que, antes de tudo, vem um poderoso Rei vivendo em nós e entre nós? Pense na igreja primitiva. Eram constantemente identificados como deuses e eram forçados a lançar-se no chão e clamar: não, não somos deuses, somos os filhos do Deus Altíssimo. Pedro teve que dizer firmemente a um oficial militar romano: levante-se, eu sou homem como você. Atos capítulo 10, versos 26. Paulo teve que clamar a todos os cidadãos de Listra: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. Atos capítulo 14, versos 14 e 15. Em Malta, os cidadãos passaram a dizer que ele, Paulo, era um deus. Atos 28, versos 6. O noticiário de Tessalônica anunciou:
Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Atos capítulo 17, versos 6. Os cidadãos de Jerusalém declararam que o povo falava muito bem deles. Atos capítulo 5, verso 13. Esses relatos estavam em falta em Corinto e faltam também na nossa sociedade ocidental. Será que é porque nos acomodamos com a criptonita? Creio que nos acomodamos com o equivalente a um iPhone que não envia mensagens de texto. Preferimos ouvir que o aparelho está permanentemente quebrado para que então possamos aceitar sobreviver sem ele. Eu não sou do tipo que se acomoda. Não sou a favor de perder a vitalidade, a vida, a força, a saúde e a capacidade que Deus nos deu para mostrarmos ao mundo perdido o Salvador e Rei que vivo está. Creio que muitos estão cansados de meramente existir, quase sobrevivendo. Sinto uma urgência divina, uma comissão vinda de Deus para escrever isto a você. É para você, caso não esteja satisfeito em viver na sujeira, escória e imundície do mundo atual. É para você, caso deseje uma vida mais elevada, a vida ressurreta. Deus, o seu Pai, quer isso para você. A paixão dele é que você viva uma vida mais elevada. Ele deseja que você experimente sua natureza divina e seu poder mais do que você deseja. Deus não está nos segurando. Se estamos retidos, é por causa da nossa própria idolatria. À medida que avançarmos, veremos com mais profundidade o engano que tem cegado muitos na igreja moderna. Veremos que aquilo que temos abraçado como um cristianismo normal não é normal pelos padrões do céu. Nós temos um chamado, um destino e um encontro marcado com a grandeza que nos espera. É tempo de se livrar da desobediência e da letargia e se cobrir de grandeza, glória, majestade e poder em Jesus Cristo. Entre em ação. A idolatria começa quando endurecemos o nosso coração para o que Deus diz. Essa é a raiz de toda a idolatria. É por isso que Deus disse a Israel que rendessem seus corações e não suas vestes. Ele não queria um arrependimento superficial que lhe falhava em tocar a raiz do problema, corações duros que já não ouviam nem atentavam à voz dele. Deuteronômio 8 nos diz que essa foi a razão pela qual ele disciplinou Israel, para que eles soubessem que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Viver a partir das palavras de Deus e tomar sua voz à vontade da nossa vida é o que nos guarda da idolatria e nos impulsiona para a vida poderosa que Ele nos chama para viver. Qual é o papel que a voz de Deus tem na sua vida? Quando foi a última vez que você buscou a opinião dele a respeito das suas decisões? Quando você ora, é um monólogo ou uma conversa? Separe um tempo agora para convidar Deus
para ter uma conversa com você. Aquiete-se e ouça a voz dele, interaja com ele e, quando terminar, escreva o que ele lhe disser. Até o próximo capítulo.